Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Geice. E eu sou o Kaique. E no vídeo de hoje nós vamos falar quanto custa fazer um casamento no ano de 2022. Super atualizado para vocês. Como vocês sabem, eu e o Kaique nós estamos prestes a casar e faltam aí cerca de 45 dias para o nosso grande dia. E eu estou muito feliz. A gente vai começar bem do inicinho, desde quando a gente começou a organização do nosso casamento. A primeira coisa que nós olhamos foi fazer a lista de convidados, porque tudo no casamento é baseado em número de convidados. Todos os fornecedores que a gente vai olhar, a primeira coisa que eles perguntam é qual a data e qual a quantidade de convidados. E aí nós colocamos também no início uma lista de prioridades. Essas prioridades eram o que a gente iria olhar e contratar inicialmente, que seria mais importante. E esses fornecedores foram o cerimonial porque ela está ajudando a gente em todo o processo do restante de contratação de todos os outros fornecedores, e local, porque no nosso caso a gente vai casar na igreja e no sítio, então a gente precisava de uma data que casasse as duas coisas. Então a gente colocou tudo, né, no papel pra gente ver o que queria casar com mais ou menos a data que a gente queria, que teria na igreja, e quais os locais teriam a data disponível. Então também foi colocado como uma prioridade. E a terceira prioridade foi o buffet, porque o buffet está trabalhando no dia, você não vai conseguir, né, se deixar passar muito, você não vai conseguir fechar um buffet bom. Então a gente colocou essas três prioridades. Além disso, eu e o Kaique, a gente conversou também que a gente queria colocar como prioridade do que investir mais no casamento. E a gente listou também três coisas. E quais foram elas? A decoração, porque a decoração eu acho que é a parte toda do visual do casamento. Então a decoração é muito importante, então eu acho que são coisas que vale a pena investir um pouquinho mais. A decoração, o local, porque, né, eu acho que quando a pessoa chega no seu casamento e é um local bonito, eu acho que já é ali um passo bom dado. E a terceira coisa foi o buffet, porque, né, a comida boa é essencial também. E, coincidentemente, essas três coisas são as coisas mais caras em um casamento: buffet, decoração e local. São as três coisas mais caras disparadamente em todo o casamento. Nós fizemos também inicialmente, colocamos todos os valores de tudo aquilo que a gente imaginava que seria. Como a gente não tinha um vídeo desse pra gente ver, a gente teve que pesquisar muito sobre quais os valores que a gente achava que era, porque depois de você começar a fazer um casamento, você não vai conseguir sair de dentro dele. Então é bom você pesquisar pra ver mais ou menos quanto que pra ver se você vai ter condição de arcar com tudo aquilo. Agora, no caso de vocês não, né, que já tá assistindo nosso vídeo, então já vai dar pra ter uma boa ideia aí. Isso tudo a gente colocou em uma planilha que o Kaique vai falar com vocês. A gente baseou o nosso casamento todo em uma planilha e ele vai contar pra gente como que foi, como que edita. Bom, pessoal, conforme a Geice falou, aqui temos a planilha, dividida basicamente em três abas, e vamos iniciar pela primeira. Aqui temos todos os fornecedores que vão ter em geral num casamento. Fica a critério de vocês adicionar mais ou retirar alguns. E basicamente é uma planilha pronta que requer como edição somente as células destacadas em amarelo. Por isso aqui essa observação. Nas demais células a gente tem fórmulas, e fazendo uma edição pode ser que essas células venham se quebrar ou perder essas fórmulas. Então, dando um exemplo de como se utilizar, no orçamento inicial aqui vocês podem inserir o valor que vocês desejam gastar inicialmente no casamento. Eu coloquei aqui valores bem baixos, somente fictícios, somente para poder exemplificar como utilizar a planilha. Mas vamos para um exemplo prático. A gente tem aqui, por exemplo, cerimonial. Vamos supor que vocês pretendem gastar R$2.000 com cerimonial. Vocês vão lá e colocam R$2.000. Como puderam perceber, todas as demais células que têm as formas se modificam de acordo com os valores que vão sendo alterados.
Mas aí, beleza, eles queriam gastar R$ 2.000, mas conseguiram fechar um orçamento com o fornecedor, vamos supor, a 2.200. Vamos colocar aqui, ó, na coluna F, valor contratado. Vamos lá, coloco 2.200. Então, quer dizer, e aqui aparece uma diferença, que é a diferença em relação ao valor pretendido. Ou seja, está em vermelho porque foram gastos R$ 200 a mais, ou seja, 10% do que era previsto gastar. Só que quando vocês contrataram esses 2.200, vamos supor que se deram uma entrada de R$ 500. Então, vamos botar aqui, ó, R$ 500. Então, quer dizer que 22,7% já foram gastos, já foram pagos e falta o restante para ser pago. Outro dado importante também, que é o quanto esse percentual representa do total do casamento. Ou seja, nesse caso aqui, como a gente está tratando com valores bem baixos, esses R$ 2.200 aqui equivaleriam a 97,9% do casamento. Mas continuando, deu entrada de R$ 500, quer dizer que ainda faltam ser pago o restante, mas chega na data do casamento, vocês vão lá e pagam o restante, pagam o total. Aí acrescenta o restante, então quer dizer que 100% já foram pagos. E assim sucessivamente. Por exemplo, vamos para um item agora que tem mais de um item, que é no caso música. Vamos supor que eu queria gastar para a banda de cerimônia R$ 1.000, R$ 1.000 para a banda da festa e R$ 1.000 de DJ. Beleza. Ou seja, são R$ 3.000 no total referente à música. Dos quais, quando eu for conseguir fechar, vamos conseguir fechar, supor, o primeiro aqui a 1.200, o segundo a 1.500 e no terceiro a 800. Lembrando que são somente valores fictícios. E para cada um aqui eu vou supor que foram dados R$ 300 de entrada. Então beleza. Para esse daqui, ó, para a banda da cerimônia, deu uma entrada equivalente a 25%. Para a banda da festa, uma entrada equivalente a 20%. E para o DJ, uma entrada equivalente a 37,5%. E na coluna aqui a gente consegue ver a diferença. Esses que estão em vermelhos quer dizer que a gente teve um gasto superior em R$ 200 para esse item e 500 para esse. E para o outro item, a gente teve uma economia de R$ 200. Então, basicamente, essa é a planilha que a gente vai estar disponibilizando referente ao orçamento. Aqui também a gente acrescentou outras duas aulas que podem servir como um ponto de ajuda, que são para os convidados, tanto do noivo quanto da noiva. Então, basicamente, aqui é somente inserir os convidados. Aqui tem convidado 5, posso botar aqui, ó, convidado 6, 7, 8, por exemplo. Vamos supor que aqui seja esse que seja masculino, esse feminino e esse feminino. E toda vez que eu faço alguma alteração aqui, esses números aqui, as contagens também vão se alterando. Aí vamos supor que são todos adultos. Reparem que a contagem de adultos vai diminuir. É maior que 8 anos? Sim. Já foi para 5, esse também foi alterando. Isso foi alterando. Isso aqui também ajuda a fazer o controle de convidados, quantidade de talvez lembranças, entre outras coisas que esse tipo de informação possa ser relevante. No mais, essa a planilha. Espero que ela ajude de alguma forma na organização de vocês. Na sequência, vamos dar mais informações agora precisamente quanto aos valores de quanto afinal custa-se um casamento. Então agora nós vamos começar a falar mais especificamente sobre os valores que gastamos de fato no casamento. E lembrando que aqueles valores que a gente colocou no início, de que achava, né, ou que tinha feito um orçamento e olhado em algum lugar, muitos deles foram às vezes 30% mais caro. Então assim, o que a gente realmente pesquisou e a gente deu uma olhada, na verdade foi bem mais caro do que a gente imaginava, né? Sim. Então vamos começar falando sobre o local. O local aqui na nossa cidade tinham aqueles locais mais simples e tinham um local que era bem mais caro e destoava de todos os outros. Então a gente foi ali meio que na média, nem para aqueles mais simples e nem para aquele que era o mais caro de todos. Então ficou em média entre 4 e 6 mil reais que custa esses locais mais medianos, vamos dizer assim.
Lembrando que, para o nosso caso em específico, o local que a gente alugou já foi incluso todo o mobiliário, desde as mesas, cadeiras e etc. Quanto ao buffet, provavelmente seja também um dos itens mais caros da festa, é algo que está ligado diretamente à quantidade de pessoas, o tipo de comida que vai ser servido, se é uma comida mais simples, comida mais rebuscada, uma comida um pouco mais fina, quais os ingredientes vão ser utilizados, as bebidas que vão estar inclusas. Enfim, são muitas variáveis que vão acabar impactando no buffet. Mas tendo em média e considerando uma festa para próximo de 200 pessoas, acreditamos que vão encontrar entre 10 mil, basicamente o infinito, mas acho que entre 10 e 20 mil é um ótimo início para poder definir o orçamento. E o próximo item que vamos falar é aquele que eu disse no início, que é um dos mais importantes e provavelmente o que a gente recomenda vocês a contratarem primeiro, o cerimonial. O cerimonial ele não está ligado, né, à quantidade de pessoas, então isso não vai influenciar. A única coisa que influencia em relação ao cerimonial é se você vai pegar um pacote completo de assessoria de tudo ao longo do casamento ou se você quer aquela assessoria apenas para o momento da cerimônia. Então, o cerimonial ele vai variar ali entre 1.500 a 2.500. Só uma observação também em relação ao cerimonial, procure saber referências do tratamento cerimonialista com os convidados, com os noivos, etc. Porque esse é um ponto que a gente considera primordial e felizmente a gente fez uma ótima escolha nesse sentido. E falando agora sobre convites, a gente vai falar também sobre os convites de padrinhos, que é uma coisa que está bem em alta. Em relação ao convite dos padrinhos, vai depender, né, da quantidade de padrinhos que tem no seu casamento e também o nível de convite que você vai colocar. Tem aqueles convites mais simples e tem aqueles convites mais elaborados. Mas em média, vocês vão gastar ali em torno de R$1.000 para os convites dos padrinhos. E os convites para os convidados vai depender também da quantidade de convidados. E ali em torno de 200 pessoas, o que vai dar 100 convites grandes, aproximadamente, vocês também vão gastar em torno de R$1.000. Agora, em relação ao bolo e doce. No nosso caso, a gente optou pelo bolo fake, que é o bolo que vai estar ao longo de toda a festa sobre a mesa, mais o bolo de corte. Essa combinação para 200 pessoas vai ficar algo próximo também de R$1.000. Em relação aos doces, vai estar ligado diretamente à quantidade de doces que vocês vão ofertar para a quantidade de convidados que é a festa. É um número também muito variável. Vai depender também do quão finos são os doces, são doces mais simples, são doces mais exóticos, quais os ingredientes são desses doces. Mas levando-se em consideração todos esses fatores, provavelmente entre R$1.000 e R$3.000 vocês conseguem atender com a variedade e qualidade de doces excelente e com uma quantidade também muito boa. Agora vamos falar sobre o DJ. O pacote do DJ geralmente inclui iluminação, montagem de palco, aqueles globos, então todo o cenário da boate geralmente está incluso no DJ. E o DJ vocês vão encontrar em torno de R$1.500 e R$2.500 também, com esse pacote completo. E sobre as lembrancinhas agora, esse é um ponto que é complicado, porque vai depender muito, né, da lembrança que você vai querer colocar. Mas eu quero ressaltar aqui que eu andei pesquisando também muito sobre isso. E as lembranças que mais atraem, são mais atrativas e que geralmente os convidados mais gostam, são aquelas lembranças em que eles podem levar para casa e ter, né, por mais tempo, que vão durar. Então talvez não seja tão interessante colocar lembranças de doce ou de comer alguma coisa assim que vai acabar rápido. Então assim, como sugestão eu poderia dar para você os chinelos, que é aquilo que a gente optou por colocar no nosso, e também uma coisa que eu vi recentemente que eu achei muito legal, são umas plantinhas, aquelas suculentas, e eu ouvi falar que o pessoal tá gostando muito também desse tipo de lembrança. Então assim, vai depender, né, vai variar de qual tipo de lembrança vocês vão colocar. Então a lembrança
ela vai custar aí para vocês em torno de R$ 1.000 e R$ 2.000, também para 200 convidados. Falando agora sobre a decoração, que é também dos itens que a gente citou, que são dos mais caros. A decoração, eu acredito que seja o item que pode variar mais assim de valor, pelo que a gente conseguiu notar. A decoração, a gente conseguiu encontrar decoração de R$ 4.000, mas tem também decoração de R$ 20.000, R$ 30.000. Então depende aí, né, do tipo de decoração que vocês vão querer colocar. Mas aí, né, fica a dica de que talvez com R$ 4.000 em torno disso, vocês já conseguem colocar uma decoração bacana no casamento. Vestido de noiva. Vai depender também da quantidade de brilho, da quantidade de bordado, então eu notei muito isso. E principalmente quão novo é aquele modelo. Então eu vi aqui nas lojas, eu consegui observar isso. Nas lojas, aqueles modelos mais novos são mais caros e aqueles que já estão guardados, né? E eu tô falando disso de preço para aluguel mesmo, aqueles que já estavam guardados há mais tempo, que já foram mais utilizados, com certeza o preço cai bastante. Então aí, de vestido de noiva, eu consegui encontrar entre R$ 3.000 e R$ 6.000. Além da vestimenta feminina, também temos a vestimenta masculina. O terno é algo que também é muito variável, vai depender se você vai querer adquirir o terno, se vai querer alugar o corte, marca, etc. Mas é algo que acreditamos que próximo dos R$ 1.000 vai conseguir um terno bem bonito que vista muito bem. Além disso, vamos falar também da fotografia e filmagem. É outro que também vai depender dos pacotes que você vai escolher. Se vai querer pré-wedding, se vai querer somente festa, se vai querer pós-wedding, se vai querer filmagem, se vai querer somente fotografia, o tipo de profissionais, os tipos de vídeo vão ser feitos, se vai ser trailer, se vai ser um vídeo completo. Enfim, são muitas variáveis, mas acreditamos que é algo próximo dos R$ 4.000 a R$ 7.000 você consegue pegar um pacote completo que engloba basicamente todos esses itens. Além de todos esses itens que a gente citou, a gente tentou englobar aqueles mais utilizados, né, e talvez os mais necessários. Mas além disso, ainda tem muitos outros itens, como por exemplo, o dia da noiva, maquiagem, cabelo, forminhas. Então, assim, são vários gastos assim diversos que a gente vai ter, além desses, né, que a gente conseguiu citar aqui. Só que a gente vai dar também um valor, assim, que baseado na experiência que a gente está tendo, vamos dar um valor do geral. Então, falando para vocês que no ano de 2022, a gente consegue fazer um casamento entre 50 e 60 mil reais. Isso um casamento de médio porte, vamos dizer assim. Nem um casamento simples e nem o casamento mais luxuoso do mundo. Um casamento de médio porte, entre 50 e 60 mil reais. Então, é um valor considerável, né? Com esse valor a gente poderia fazer muitas outras coisas. Poderia fazer uma viagem para o exterior, poderia comprar um carro, fazer inúmeras outras coisas. Mas eu acredito que isso daí deve ser pesado na balança. Qual é o tamanho do sonho de vocês, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que fazer sentido pro casal, não só para um. Tem que ser algo que faça sentido e que é um sonho mesmo dos dois. E eu acredito que vale a pena realizar se for dessa maneira. Enfim, essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que tenham sido importantes, que ajudem a vocês a planejarem e conquistar a tão sonhada festa e casamento. Esperamos muito que vocês tenham gostado, esperamos que tenham ajudado vocês. E o vídeo de hoje foi esse. Um beijão e até a próxima. Tchau!